Vamos ver se a gente está entrando aqui. Opa, já estamos entrando aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade de hoje. Então, para você que está chegando agora, vamos lá. Hoje nós vamos trazer um tema bem interessante. Boa tarde, Valéria. Seja bem-vinda. Boa tarde, Holanda. Não sei se é seu nome. Se você quiser, coloque o seu nome aí que daqui a pouco eu falo com você. Para você também que está me acompanhando aqui pelo Facebook, coloca aí pra gente, né, seus comentários, dá o seu boa tarde, que eu vou cumprimentando todo mundo. Nós temos um tema bem interessante hoje, que é como tratar a ansiedade sem remédios. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. E nós duas temos esse canal, né, aqui na internet. Nós temos um trabalho bastante especializado, voltado para a ansiedade, para os tratamentos para ansiedade, né? Nós duas somos especialistas em tratamentos para ansiedade. A Sandra é psicóloga, eu sou terapeuta, e ao longo dos últimos anos, né, nós já nos conhecemos há muito tempo, e ao longo dos últimos anos a gente vem cada vez mais nos especializando nesse tipo de tratamento. E essa dúvida é uma dúvida bem interessante, né? Será que é possível a gente tratar a ansiedade sem remédio, né? Boa tarde, José Cardoso, seja bem-vindo. Estamos começando. Coloca aí para mim a cidade, o estado de onde você está me assistindo, para a gente saber qual que é o alcance desse nosso trabalho. Compartilha essa live, convida pessoas para estar com você agora, para descobrir também, né, junto com você, se é possível ou não tratar a ansiedade sem remédios. Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda, minha companheira de trabalho, minha sócia, minha amiga, né? Tá aí do outro lado, a gente tá com essa história da pandemia, a gente sempre fez essa live aqui juntas, a live da sexta-feira. Mas infelizmente por conta desse estado geral de coisas, né, esse momento difícil, triste que a gente está vivendo, planetário, né, não é só aqui no Brasil, mas um momento planetário, nós temos feito as lives assim, né? A Sandra tem tocado a live da terça da casa dela e eu toco essa live daqui, né? Então vamos lá, vamos deixando seu boa tarde aí que eu vou respondendo todo mundo. E se vocês tiverem dúvidas, podem deixar também nos comentários. Na medida do possível, a gente já responde durante a live, ou eu ou a Sandra que está aí nos comentários. Daquilo que for uma dúvida que a gente entender que é uma dúvida de mais pessoas, nós podemos criar um outro Chega de Dúvidas sobre ansiedade como esse. Aí a gente responde para todo mundo. Muito bem. A Aline, muito bem, Aline, é de Osório, no Rio Grande do Sul. Olha que maravilha. E a Valéria, a gente já sabe, é de Jaú, no interior de São Paulo. Boa tarde, gente. Então vamos lá, vamos responder a esta pergunta: como tratar a ansiedade sem remédios, sem medicação? Será que isso é possível? Aliás, eu vou deixar essa pergunta para você. Você acha que é possível tratar a ansiedade sem remédios e ter um resultado esperado, né? Porque não é só tratar sem remédio, mas saber que você vai realmente se livrar, vai vencer a ansiedade. Você acha que isso é possível? Coloca aí para mim nos comentários que daqui a pouco eu já falo com todo mundo que vai escrevendo aí para mim. Então vamos lá. A minha resposta para isso, né, a nossa resposta no caso, minha e da Sandra, é que sim, né, é possível, mas você precisa entender exatamente como isso funciona e a partir desse entendimento tomar algumas posturas, fazer algumas mudanças, implementar algumas coisas na sua vida para que você possa realmente tratar a sua ansiedade sem medicação, sem depender de um remédio controlado, tarja preta ou vermelha, mas vindo de um psiquiatra e tudo mais. Isso é possível sim, mas a gente precisa entender o que tem que ser feito, né? Vamos lá. Boa tarde, Lívia. Lívia Modas, seja bem-vinda. A Valéria está dizendo, tem que ser porque eu não tomo. Ah, sim, a Valéria não toma remédio, então tem que achar que sim, né, Valéria? Vamos lá entender, é possível sim, vamos entender como seria isso. Oi, Mari, Mariana, seja bem-vinda, boa tarde, viu? Pessoal que está entrando, coloca aí a cidade, o estado de onde está me assistindo, seja bem-vinda. Mariana, a gente está respondendo na live de hoje se é possível tratar a ansiedade sem remédios. A Mariana sabe, né, Mari? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa se lembrar de se lembrar, a ansiedade não vai embora sozinha.
Não vai, a gente queria que fosse. É lógico que nós não estamos falando daquela ansiedade natural que a gente tem quando tem algum desafio importante para fazer. Nós estamos falando do transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, que pode ser o TAG, o pânico, toque, tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Infelizmente, eles não vão embora sozinhos, tipo assim, passe de mágica, você tem um transtorno, tem crises de ansiedade, um belo dia você acorda e tá tudo bem, você não fez nada e ele desapareceu. Não, infelizmente isso não acontece. E pelo contrário, uma coisa que é bastante complicada a respeito dos transtornos ansiosos é que eles evoluem, eles pioram, né? Eles tendem a piorar com o tempo. E se você estiver fazendo um tratamento que não é o tratamento adequado, ou estiver sem tratamento nenhum, a tendência é que ele vá piorando cada vez mais. Então, uma ansiedade de nível leve, ela pode passar para um nível moderado e de um nível moderado evoluir para um nível grave. E o que é uma ansiedade de nível grave? É aquela mais incapacitante, onde você se isola, muitas vezes é afastado do trabalho, não consegue enfrentar nenhum tipo de desafio, e isso é muito triste. Então, a ansiedade de nível grave, nossa, né? É o fundo do poço, é aquele momento onde a gente já está quase desenvolvendo até uma depressão junto, porque você não consegue de jeito nenhum lidar com a sua vida de uma forma confortável. E isso vai desenvolvendo outros transtornos, inclusive o transtorno depressivo. Aí você passa a ter o transtorno misto, ansioso e depressivo, vai vendo. Então, opa, tem mais gente aqui. Boa tarde, Cileide, seja bem-vinda. Aqui no Facebook eu não estou conseguindo ver nada, oh meu Deus, vamos ver aqui se eu vejo se tem comentários. Por enquanto não tem, vamos colocando comentários aqui no Face também, galera. Bom, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente sabe, né, pelo menos o senso comum nos traz essa informação, de que o transtorno ansioso geralmente é tratado com medicação, com remédio, né? E com aqueles remédios prescritos pelos médicos, é óbvio, e mais ainda pelos psiquiatras. E existem dois tipos de tratamento clássicos para ansiedade, que usa os antidepressivos e usa também os ansiolíticos, e às vezes uma combinação dos dois medicamentos, depende de cada caso, depende da conduta do psiquiatra, mas essas duas classes de medicamentos são usadas no tratamento para ansiedade. Agora, para que servem esses remédios para ansiedade? Qual que é o objetivo de você tomar um remédio para ansiedade? Exatamente, diminuir a intensidade e a frequência tanto dos sintomas, né, que, vamos lá, vamos falar dos sintomas, batedeira no coração, sensação de falta de ar, respiração ofegante, tremedeira, transpiração excessiva, principalmente transpiração nas mãos, isso fisicamente falando. Do ponto de vista emocional, preocupação excessiva, negativismo, pessimismo, aquele catastrofismo, quando a gente olha para o futuro e acha que tudo vai ser uma desgraça, vai ser horrível, a gente tem medo disso, o medo, né? Aquela mente acelerada que não para, tudo isso são sintomas de ansiedade que em alguns momentos podem evoluir até para uma crise, e na crise isso é pico, né? Então tudo vem abruptamente, intensamente e fica mais difícil ainda para você administrar. Boa tarde, Ceissa, seja bem-vinda, querida. E o José Cardoso está me dizendo uma coisa aqui: a crise de ansiedade e pânico pode melhorar durante algum tempo sem a gente perceber? Então, as crises de ansiedade e de pânico, elas não são uma coisa que fica perene, constantemente, 24 horas por dia. Elas são pontuais, elas acontecem e depois você tem um período de descanso. Às vezes, uma semana, tem gente que tem uma crise por mês. E tem gente que tem 2, 3 por dia, tem gente que tem todo dia. Então, não sei se eu entendi a sua pergunta, José Cardoso. Você está perguntando se pode melhorar durante algum tempo sem a gente perceber. Você pode ter vamos imaginar assim, que a crise de ansiedade, ela pode também ficar mais frequente em momentos de maior estresse. Se você está numa fase de menos estresse, sim, você pode ver uma diminuição da frequência e da intensidade das crises. Se é isso que você está me perguntando, me dá um ok aí, tá bom? Boa tarde, Charles, seja bem-vindo. Bom,
Que mais que a gente pode falar sobre isso? Eu estava dizendo para que servem os remédios para a ansiedade. Eles servem para diminuir então a intensidade e a frequência dos sintomas e das crises. Porém, todavia, contudo, os remédios para a ansiedade, eles não curam a ansiedade, eles controlam a ansiedade. Isso é diferente, né? Então eu tenho lá um quadro de ansiedade que pode ser um quadro já grave, com sintomas intensos, frequentes, com crises. Eu começo a tomar a medicação, a tendência é que isso diminua, né? Que eu tenha menos sintomas. A gente não falou da insônia, a insônia também é muito comum em quadros de ansiedade, tá? Mas isso não necessariamente é a cura. Aliás, geralmente não é, é apenas o controle. E para controlar a ansiedade, a gente tem outras coisas também que controlam a ansiedade, outras ferramentas, outras técnicas que servem para promover essa diminuição de sintomas, intensidade e frequência de crises também. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia onde você conversa, faz algumas tarefas com um profissional, é uma linha de tratamento da psicologia. Sim, você consegue diminuição, consegue controlar, né, a ansiedade. Existem alguns medicamentos, por exemplo, que não são esses alopáticos, esses de farmácia, como a gente costuma falar, são os fitoterápicos das medicinas complementares. Então tem a fitoterapia, tem a homeopatia, tem a terapia floral. Tudo isso pode te ajudar a controlar os sintomas da ansiedade. Que mais? Vocês já ouviram falar numa técnica chamada Mindfulness, que é uma técnica de meditação, mais ainda uma técnica de atenção plena. Vamos pensar que o ansioso ele não está no presente, ele está no futuro. Então, técnicas que ajudem a ficar no presente, com toda a atenção no que está acontecendo agora, ajudam muito uma pessoa ansiosa. Oi, Giane, seja bem-vinda, muito boa tarde. E quando a gente está falando de atenção plena, de aqui e agora, né, é útil tanto para quem sofre de ansiedade quanto para quem sofre de depressão. Quem tem depressão olha muito para o passado, sofre pelo passado. Quem tem ansiedade olha para o futuro. Atenção plena é no aqui e agora, é onde está o nosso corpo, né, sentado numa cadeira. E de repente aqui não está acontecendo nada. E se eu me dou conta disso, eu posso baixar o nível da minha ansiedade. Boa tarde, Adeilson. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no Facebook falando comigo. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem algumas perguntas, podem colocar aí. Eu vou respondendo na medida do possível. A Sandra pode responder também por escrito e para você. Ou a sua dúvida pode virar um novo Chega de Dúvidas como esse, tá bom? Responde uma coisa para mim. Coloca aí nos comentários quem tá aqui no Face e quem tá comigo aqui no Instagram. Você toma remédio para ansiedade? Você toma alguma medicação para ansiedade? E se você toma, que tipo de resultados você vem tendo com a medicação que você está tomando? Tá dando certo? Você acha que já resolveu? Como é que é isso? Coloca aí para mim nos comentários que eu já vou ler já já. Bom, pesquisas, estudos mostram... Muito boa tarde, Araguaci. Que nome bonito, Araguaci Flores. Seja bem-vinda, Araguaci. Coloca aí pra mim, ó, tô fazendo uma pergunta aqui, né? Você toma algum medicamento, algum remédio para ansiedade prescrito por um psiquiatra, por exemplo? E se sim, né? Se você toma essa medicação, que tipo de resultados você vem tendo? Como é que tá sendo para você o uso dessa medicação? Tá dando certo? Tá tendo muito efeito colateral? Já toma um tempão e ainda não viu um bom resultado? Conta aí pra mim. Coloca aí nos comentários que daqui a pouquinho eu já leio. Bom, pesquisas e estudos, né, vários estudos na área da saúde mostram que pessoas que tratam a ansiedade somente com medicação, elas têm muita chance de recaírem, exatamente por causa disso que a gente está explicando aqui. Então eu tomo medicamento para diminuir os sintomas, mas os sintomas são apenas uma parte da nossa ansiedade. A Araguaci está comigo aqui no Instagram também, que legal, muito bom. Então, quando a gente toma o medicamento, ele está trabalhando apenas uma parte da ansiedade, a parte aparente da ansiedade. Mas a ansiedade não é os sintomas que a gente manifesta. Os sintomas eles surgem
principalmente por causa do medo, porque a ansiedade é medo do futuro. E depois de tanto sentir medo, acontece uma espécie de descontrole na nossa bioquímica e a gente começa a descarregar muita adrenalina na corrente sanguínea e essa adrenalina na corrente sanguínea começa a trazer os sintomas, aceleração da mente, batedeira no coração, sensação de falta de ar, e quando é crise de ansiedade, pico, aí sim a coisa vem com tudo. E aí você se depara com essa situação de todos esses sintomas num nível bastante elevado. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. Boa tarde, Babi Gabis. Seja bem-vinda também. Estamos aqui no nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade. Araguaci está dizendo que toma remédio para ansiedade. Que resultados você está tendo? Eu não sei quanto tempo você toma, Araguaci. Coloca aí para mim. Tudo bem, Paula? Coloca aí para mim há quanto tempo você toma e que tipo de resultados você vem tendo com essa medicação. O José Cardoso disse: a ansiedade me deixou muito viciado em doce durante as minhas crises. Tá, isso é uma questão também relacionada à ansiedade. Na ansiedade, a gente vê dois tipos de situações. Algumas pessoas, quando a ansiedade aumenta ou nos momentos de crise, começam a comer. A gente até diz assim, ela tá numa fome emocional, né? Ela tá se sentindo sozinha, tá com medo, tá com sensação de desamparo e ela come para tentar sanar aquilo de alguma forma. O doce, José Cardoso, ele é uma espécie de energia pronta, né? Então é uma coisa que você come e dá aquela sensação boa, né? O açúcar, principalmente o açúcar refinado. Só que na sequência vem o vazio, né? A gente usa dizer assim que o açúcar, entre aspas, né, é a cocaína alimentar, né? Porque ele vicia, você come aquela quantidade, ai, me acalmei. Só que dali a pouco vem uma depressão, uma coisa para baixo, você precisa de mais doces, né? É muito legal fazer um acompanhamento nutricional, viu, José Cardoso? Pedir ajuda para uma nutricionista para equilibrar a sua alimentação. Provavelmente está vendo falta de outros nutrientes também. E quando a gente equilibra os outros nutrientes, a gente consegue controlar melhor a questão do doce, tá bom? Boa tarde, Luísa. Seja bem-vinda. Estamos aqui respondendo a pergunta: como tratar a ansiedade sem remédios? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguém aqui no Face falando comigo. Bom, eu ia dizendo que as pessoas que fazem tratamento só com a medicação, elas tendem a recair, porque o remédio inibe o aparecimento dos sintomas. Mas como os sintomas eles são só uma parte da ansiedade, só a manifestação física e emocional da ansiedade, conforme elas param de tomar a medicação, o que acontece? Os sintomas voltam. Claro, não foi tratada a raiz, a base da ansiedade. Então o remédio ele é útil, principalmente quando a pessoa tem sintomas de ansiedade muito intensos e muito frequentes. Quando a pessoa tem muita crise de ansiedade uma em cima da outra, ela vai ficando num grau de limitação, num grau de incapacidade de lidar com as coisas do dia a dia, que sim, o remédio vai ajudar. Mas ele não vai curar a ansiedade dela, vai apenas controlar, né? E o remédio, gente, olha só que interessante, o remédio é mais fácil, né? A gente vai lá, né? Faz de conta que aqui tem um remédio, só água mesmo, tá? A pessoa vai lá, pega o comprimido, joga na boca e bebe água. Pronto, né? Que bom, seria ótimo se fosse assim. Mas infelizmente na prática ele é mais fácil, mas ele realmente não resolve a fundo aquilo que é a sua ansiedade. O José Cardoso está dizendo que ficou viciado em doces, mas não consegue comer comida, perde a fome. Gente, a gente vai até precisamos até fazer uma live sobre isso, né? Falar sobre as questões alimentares versus a ansiedade. É comum, né, perder a fome por causa disso que a gente falou. Toda essa produção dessas químicas no corpo acabam alterando o nosso apetite. Algumas pessoas vão comer mais, muito mais, vão engordar, vão ganhar peso, e outras emagrecem, ficam magras e ainda ficam apavoradas, achando que estão doentes, porque uma coisa vai se somando à outra, tá? É importante buscar ajuda, e ajuda correta, né, José Cardoso? Como a gente vem conversando aí de vez em quando nas lives, né? A Araguaci está dizendo que toma remédio há 3 anos.
parou de tomar e teve muita recaída, né? Teve uma recaída. Exatamente isso que a gente está falando, né? Se você toma um remédio e não faz aquilo que a gente gosta de chamar de combo, então você precisa tomar o remédio. Se você optou pelo remédio, é uma necessidade para você, tudo bem, mas você precisa fazer o combo, tomar o remédio e fazer terapia. Tá, Inês, mas para que serve uma terapia na questão da ansiedade? A terapia, e também precisa ser a terapia adequada, correta, que vai na raiz da ansiedade, ela sim vai tratar. Ela vai descobrir as causas da sua ansiedade. A gente fala muito sobre isso, né? Qual que é a raiz da ansiedade? A raiz da ansiedade são os eventos traumáticos pelos quais a gente já passou na vida, tá? Então, desde que a gente nasce aqui, abre o olhinho aqui nesse mundo, a gente começa uma experiência que inclui mais ou menos traumas, traumas mais leves e traumas mais intensos. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida, muita experiência positiva, mas existem os traumas. E os traumas, eles deixam sequelas emocionais em nós. E quais são as principais sequelas emocionais que os traumas deixam? Crenças negativas sobre a vida, crenças que geram medo em nós de avançar, né? Então, sei lá, se você passou por um assalto na sua vida, não é mais seguro estar naquele lugar, naquela região, você desenvolve uma crença negativa sobre andar à noite sozinho, e tudo isso vai fazendo a gente se limitar cada vez mais. O acúmulo dos traumas sem resolução no nosso mundo emocional podem levar ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Oi, Glorinha, seja bem-vinda. Boa tarde, Júnior. Araguaci está dizendo, mas mesmo tomando remédio sinto os sintomas. Ainda tem esse agravante, né, Araguaci? Além de não tratar a ansiedade lá na raiz dela, nem sempre os remédios conseguem promover o desaparecimento dos sintomas. Diminuem um pouco, mas não necessariamente desaparecem. De novo, porque a gente está tratando só a pontinha do negócio. A metáfora mais assim apropriada que a gente conhece é pensar numa árvore. Então você vê uma árvore lá no seu quintal, ela tem a copa dela cheia de folhas, eventualmente tem flores, os galhos, tá o tronco e a raiz. E onde é que está a raiz da árvore? A maioria delas debaixo da terra. Só que a gente não vê o que está debaixo da terra. A gente não sabe o tamanho da raiz, a profundidade dela, para que lado ela se espalha. Cada árvore é de um jeito, tá? Ansiedade é a mesma coisa. Os sintomas, eles são como a copa da árvore, as folhas, os galhos. Na verdade, a pontinha, as folhinhas são as crises, é a ponta da ponta, a crise da ansiedade. Ela não é a ansiedade em si. E quando a gente vai aprofundando, a gente chega lá na raiz. Raiz da ansiedade são os traumas, os eventos traumáticos que geram as crenças negativas, crenças limitantes em nós. Inês, mas como é que a gente faz para resolver isso? É o que eu falei, né? Remédio não faz isso. O remédio não tem essa capacidade, essa condição de ressignificar uma crença negativa que você desenvolveu a partir de um trauma que você viveu. Isso é impossível, tá? Como é que isso acontece? Através de tratamentos, né, terapêuticos corretos, tá? Especializados em ansiedade. Então, mesmo a gente fazer terapia, não é qualquer terapia que resolve não, tá? Oba, tem mais gente aqui. Williane, seja bem-vinda, Williane. Boa tarde. Nós estamos no nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, respondendo a pergunta como tratar a ansiedade sem remédios. A Williane está perguntando se a ansiedade causa pressão alta. Nos momentos de crise de ansiedade, não só de crise de ansiedade, se você, de esforço em geral, mesmo esforço físico. Por exemplo, quando você vai fazer um teste ergométrico, você vai lá na bicicleta, o médico fica medindo a sua pressão quando ele está fazendo um check-up. Por quê? A ansiedade sobe, a pressão arterial tende a subir por causa do esforço. Mas tem um limite, né? Ele quer ver se a sua pressão não sobe demais quando você se esforça. Do ponto de vista emocional, é muito parecido, né? O coração ele precisa bombear mais sangue quando a gente está com a adrenalina na corrente sanguínea, por causa dos medos, nos momentos de crise. E sim, a pressão arterial tende a subir. E
quando não tratada a ansiedade do jeito certo, depois de muito tempo, você pode sim vir a desenvolver uma hipertensão arterial e aí vai ter que fazer tratamento para hipertensão, tá? A Williane está perguntando também se dá tremedeira. Dá, né? Tudo isso é sintoma da adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina, gente, ela tem uma função muito importante na nossa sobrevivência. A adrenalina é uma substância produzida no nosso corpo. Ela é colocada na corrente sanguínea através das suprarrenais, que são duas glândulas acima dos nossos rins, e ela entra na corrente sanguínea para nos preparar para autoproteção, para a gente se proteger. Ou seja, vem uma ameaça na nossa direção, um perigo, e a gente precisa ou lutar contra aquilo ou fugir. É a adrenalina que faz isso. Com a adrenalina na corrente sanguínea, a gente é capaz de saltar um muro que a gente não saltaria se a gente estivesse de boa, de tão alto. A gente ganha força, a gente ganha velocidade nas pernas para correr. Porém, né, isso tem a ver com medo. Então eu vejo o perigo, fico com medo, adrenalina na corrente sanguínea e eu estou pronta para lutar ou fugir. Nos quadros de ansiedade, a gente sente medo mesmo quando não existem perigos reais, né? Às vezes eu estou imaginando um perigo, estou imaginando que algo não vai dar certo, que eu vou falhar, que alguém vai me agredir, que eu vou sofrer algum problema lá na frente, e esse medo provoca descarga de adrenalina. Essa descarga traz tremedeira, traz aceleração do coração, mas para quê? Para nos preparar para a luta ou fuga. Só que como não tem uma ameaça real, eu fico sentindo isso no meu corpo, sentada numa cadeira de repente, né? Sem nenhum tipo de ameaça real vindo na minha direção. O José Cardoso está dizendo que já tomou sertralina, já tomou fluoxetina, amitriptilina, né? Risperidona, nenhum ele se deu bem, né, José Cardoso, por causa dos efeitos colaterais. Pegou trauma dos medicamentos. Olha só onde a gente vai parar, né? Que já não bastassem os traumas que a gente tem da vida, das nossas experiências, um tratamento, em vez de ajudar, ele pode ser traumático. Verdade, José Cardoso? Você toma, não tem uma resposta adequada e, pelo contrário, começa a desenvolver uma série de efeitos colaterais. O ideal nesses casos é conversar com o psiquiatra para ajustar dose, rever horários de tomar a medicação, ajuda, tá? Mas, de novo, não resolve a ansiedade, não trata, não cura a ansiedade, apenas controla os sintomas. A Araguaci está perguntando sobre mais sintomas. A dor de cabeça e na nuca pode ser da ansiedade? Pode ser de ansiedade, porque a ansiedade causa tensão, principalmente nessa região que a gente chama de trapézio. Mas você acabou de fazer uma pergunta para mim também sobre pressão arterial elevada. Pressão alta também dá a sensação de pressão na nuca, tá? E dor de cabeça. Então fica de olho nessa parte também, tá bom? Boa tarde, Silvana Cis. O José Cardoso está dizendo que agora ele só toma o diazepam. O diazepam é da classe dos bromodiazepínicos e é um remédio que não é para ser tomado para sempre, né, José Cardoso? Acho que você já sabe disso, que a gente andou falando sobre isso em algumas lives, né? Deixa eu ver aqui que estão falando comigo aqui no Facebook. Boa tarde, Maria Jocilene, seja bem-vinda. O ciclo menstrual pode piorar a ansiedade? Sim, né? Na verdade, a tensão pré-menstrual, toda a movimentação dos hormônios ao longo do mês, sim, para algumas pessoas, para umas mais, para outras menos, interfere sim na ansiedade, pode aumentar a ansiedade, tá? É um dos gatilhos que a gente chama gatilhos internos, essas mudanças fisiológicas que nós mulheres passamos ao longo da vida. Então, primeiro ela traz a primeira menstruação, a menarca, depois aí ao longo da vida todas as TPMs que a gente tem próximo do momento de menstruar. Depois, quando engravida, as movimentações dos hormônios para a gestação também pode aumentar a ansiedade. Aí tá, vai indo, menopausa também. Ou seja, né, movimentações hormonais, sim, interferem na ansiedade, tá bom? Tem mais gente aqui. Boa tarde, Débora, psicóloga. A Williane está dizendo, eu penso que vou morrer porque a pressão sobe. É assim, olha, a gente precisa consultar um profissional da área da saúde, um médico, para fazer um check-up, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. A pressão, quando ela sobe na ansiedade, dificilmente é uma pressão que vai te matar. Ela aumenta um pouco, igual ela aumenta quando você faz um esforço físico.
Qual que é a diferença? Existem pessoas que são hipertensas, desenvolveram a doença hipertensão. Se isso não se aplica a você, então vamos lá. Aprenda a fazer a respiração nos momentos da ansiedade, de crise. A gente tem uma série no nosso canal do YouTube, no Facebook, onde a gente ensina a respiração dos 5 passos para você baixar a pressão arterial, se acalmar, equilibrar a respiração, né? Controlar, deixá-la mais tranquila. Então é possível cuidar disso. Pensar que vai morrer faz parte do quadro de ansiedade, né? A gente na ansiedade pensa que vai morrer, pensa que vai enlouquecer, pensa que vai ter um infarto. Sintomas, tá? Quem mais que tá aí? Boa tarde, Deli, eu não entendi seu nome. Depois coloca aí pra mim, pra eu te cumprimentar direitinho, tá? Boa tarde, Ká, seja bem-vinda. A Williane toma fluoxetina e se sente bem, que bom, né? Embora esteja com essa preocupação aí com a pressão arterial, né? Boa tarde, Viviane, seja bem-vinda também. Bom, eu falei de outras maneiras de tratar a ansiedade, na verdade não tratar, controlar os sintomas da ansiedade. Falei da terapia cognitivo-comportamental, falei da fitoterapia, do mindfulness, que é uma técnica de atenção plena. Eu falei não falei, né, mas tem, por exemplo, a hipnoterapia, é muito útil. E as terapias em geral vão te ajudar a controlar os sintomas, mas a terapia que realmente vai te ajudar na ansiedade, a vencer a ansiedade, são as terapias que vão lá na base da ansiedade. A Jane está dizendo que colocou carinha errada. Que carinha você queria colocar? Eu gostei dessa, uma carinha de riso. Ah, eram as palminhas, tá certo. Tudo certo. A Lagarcia está dizendo, eu não consigo fazer a respiração para diminuir a ansiedade. Eu vou fazer que nem a Sandra fez com o José Cardoso na live da terça-feira. Eu vou puxar a sua orelha, Aragaci. Existe uma técnica, como eu expliquei, nas nossas 15 técnicas naturais para controlar a ansiedade. Procura lá no nosso canal do YouTube ou no Facebook, no IGTV do Instagram também. Tudo que você precisa fazer é aprender a respirar da maneira correta, né? Não consegue porque não treinou. Então, o que é legal? Aprender a respiração dos 5 passos e treiná-la quando você está de boa. Experimenta fazer isso na hora que você se deita, antes de dormir, antes de se levantar da cama. Deitado é mais fácil da gente perceber o abdômen subindo e baixando. E depois que você treinou muito, você fica expert em respirar. E aí, no momento que vem a crise de ansiedade, você já sabe exatamente como fazer, tá bom? Na hora da crise de ansiedade, a respiração fica curta, ofegante, né? Então, a gente tenta puxar o ar para compensar a sensação de falta de ar e isso só piora a crise, tá? Então, eu não consigo fazer. Consegue sim. Vamos aprender. Se tiver alguma dúvida, chama a gente no inbox que a gente te ajuda a achar esse vídeo aí para você aprender, tá bom, Araguaci? Boa tarde, Lelisa, Paixão, a Silvana. Até quando é pressão alta? A minha chega a 14/10. É alta? Então, o que eu sei sobre isso, eu não sou médica, tá? O que eu sei sobre isso é que uma pressão considerada normal é 12/8. Mas algumas pessoas têm 14/10, o médico fica tranquilo. Algumas pessoas têm 10/7, 9/7. Tem que entender isso, tem que fazer um acompanhamento com o seu médico para você ter certeza, tá bom, Silvana? Não quero falar sobre isso de uma forma direta porque eu não te conheço e eu não sou médica também, tá bom? A Giane está dizendo que os exercícios de respiração são maravilhosos, né? Sim, eles são maravilhosos e eles realmente funcionam. Praticar a respiração abdominal dos 5 passos por 10 minutos tira você da crise até menos, mais rapidamente do que o ansiolítico. Só que você precisa experimentar, treinar e experimentar. Bom, a Silvana está dizendo, isso é na ansiedade. Eu acho que você está perguntando se na ansiedade ela vai para 14/10, se está dentro de um padrão. Eu penso que sim, né? Se você tem uma pressão 12/8 e na hora da ansiedade ela sobe um pouquinho, é normal, porque é um pouco da reação fisiológica do corpo. Só que não é normal a gente ficar vivendo isso a vida inteira, tá, gente? Minha pressão sobe na ansiedade. Meu Deus, será que eu vou ter hipertensão?
Vamos tratar essa ansiedade do jeito certo. Vamos lá na raiz dela, resolver o problema de verdade, para não ter que desenvolver um problema de hipertensão, né? Que isso é muito mais complicado, tá? Deixa eu ver, o meu pai é hipertenso e para ele é normal. Sim, para quem já é hipertenso, muitas vezes toma medicação para manter ela aí no 14/10, né? Sim, eu tenho uma pressão 10/7 e às vezes até 9 por alguma coisa, mas eu me sinto super bem. Minha pressão não. Olha, acho que uma vez ou duas na vida eu medi uma pressão 12/8 e me sinto super bem. Então também tem um padrão de cada pessoa, tá bom? A pressão considerada alta. Eu não sei o que a Cá ia falar. Termina aí, Cá, não ficou completa a sua frase. Boa tarde, Francisca, seja bem-vinda. Bom, estávamos falando então que o remédio ele pode parecer mais fácil, mas ele não resolve a ansiedade, tá bom? Como é então que a gente trata a ansiedade sem remédios? Que é a pergunta dessa live de hoje. Como tratar a ansiedade sem remédios? Beleza, vou dar um passo a passo para você. Bem simples, 2 passos só. Primeira coisa, você precisa querer com toda a força que você for capaz dizer chega para essa situação. Não é à toa que eu e a Sandra usamos esse termo, chega de medo e ansiedade. Você precisa dar esse chega, sabe? Chega, para mim deu. Eu tenho uma brincadeira aqui em casa com os meus filhos, aqui com meu marido, que eu falo assim, olha, não deixa eu dizer chega, porque a hora que eu disser chega, é chega mesmo. Sabe aquele chega da decisão? Então você precisa querer isso, dizer chega para essa situação. E a partir disso, tomar uma decisão, que é a ação desse chega. Além de dizer o chega, você precisa ir para ação. Porque só querer também não é suficiente, tá, gente? Eu quero, mas se eu não for atrás, se eu não agir, eu não vou encontrar o caminho. E agir para quê? Para buscar esse caminho, o caminho de tratar a ansiedade sem remédios, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu não sei onde vocês todos estão, né? Cada um tá num lugar do Brasil. Mas aqui, São Paulo, estado de São Paulo, região, cidade de Indaiatuba, onde eu moro, onde a Sandra mora, uma secura, a gente tá sem chuva na época da estiagem, o tempo aqui tá muitíssimo seco e água é super importante para tratar a ansiedade, inclusive para quem é hipertenso. Então beba água, hidrate-se. A Cá tá dizendo, minha primeira crise, meus batimentos cardíacos e minha pressão ficaram altas, sendo que minha pressão sempre foi baixa. É por causa daquilo que a gente estava falando, viu, Cá? Quando a adrenalina entra na corrente sanguínea, ela faz você bombear mais sangue. Então, acontece mesmo o aumento da pressão. Assim que eu fiz, muita ajuda, pessoas boas em minha volta. Tá. Araguaci mora em São Paulo também, então você sabe do que eu tô falando, né? A Cá é do Rio de Janeiro. No Rio, eu não sei como é que tá. Eu nasci no Rio de Janeiro também. Nasci na cidade de Mendes, no interior do Rio de Janeiro. Mas mora em São Paulo, sei lá, milhares de anos. Tá seco também, né? Nossa Senhora, tá precisando chover, pelo amor de Deus. Bom, depois que você decidiu dizer chega para essa situação da sua ansiedade, você quer realmente mudar isso, você precisa escolher qual caminho você vai trilhar, né? Eu acabei de dizer que existem terapias, técnicas que realmente vão lá no fundo, na raiz da sua ansiedade. É uma dessas que você precisa procurar. Porque senão você vai ficar patinando. Melhora um pouquinho e recai. Fiquei mais ou menos, mas dependo de calmante. Eu tomo remédio, mas se eu parar eu volto a ter crises. Ou então até melhorei um pouco, mas não consegui voltar a uma vida normal. Vai ficar ali na meia boca, na meia vida. Então precisa buscar a terapia adequada. O ideal é aquilo que, uma metodologia, um tratamento que seja um passo a passo, alguém que saiba um caminho, que te guie do jeito certo. Então busque informação, pesquise, procure trabalho de pessoas que sabidamente tratam a ansiedade e que te mostrem resultados, tá? Não adianta só falar, não adianta só ser terapeuta, não adianta só ser psicólogo, não adianta só ser psiquiatra, tem que ter especialização na área para poder realmente te entregar um trabalho de qualidade. A Rosana, boa tarde, Rosana, tá dizendo que tá numa sociedade que não tá suportando ninguém. Sociedade de trabalho, é disso que você tá falando, Rosana? Bom, então a qualidade do tratamento
é importantíssima. Se você busca um tratamento que não é o tratamento que vai na raiz da ansiedade, eu sinto muito. Parecido com tomar medicação, você não vai alcançar sucesso, tá bom? A Araguaci está fazendo uma pergunta bem interessante. Para fazer esse tratamento precisa ser presencial? No tempo da pandemia não tem quase nada mais presencial, né, gente? Nós estamos nessa situação, infelizmente, de isolamento social e a gente não tem mais praticamente nada que seja presencial. Mas, além disso, então dá para fazer terapia com psicólogos, com terapeutas. Eu e a Sandra estamos atendendo online as pessoas, os nossos pacientes, os nossos clientes. Mas existem também, eu vou falar disso já já, tratamentos online. Eu e a Sandra mesmo desenvolvemos um tratamento, o programa Chega de Ansiedade. Vocês já devem ter ouvido a gente falar sobre isso, né? É um tratamento online de 3 semanas apenas, 21 dias, onde você realmente nesse tratamento vai fundo na sua ansiedade, ressignifica as crenças e aí emerge para uma vida nova com os seus sintomas de ansiedade em remissão, ou seja, né, remitidos, acabados. Você vence realmente a ansiedade de uma forma definitiva, num curto espaço de tempo, porque 3 semanas é muito pouco tempo, 21 dias e sem medicação. Ah, sim, desculpa, né? Estava escrito sociedade, mas acho que foi um errinho de digitação, né? É ansiedade. Estou numa ansiedade que eu não estou suportando ninguém. Não suporto mais essa vida. Tá. A Cá está perguntando, e a terapia ocupacional realmente ajuda? Eu comecei a fazer com a minha prima, mas saía de lá meio chateada, as pessoas querendo uma ser melhor que as outras, e aí eu saí. Então, a terapia ocupacional, ela vai te ajudar no seguinte sentido. Terapia ocupacional geralmente são terapias que usam as mãos, habilidades, e se você realmente conseguir desconectar sua mente das suas preocupações e usar as manualidades ali para se concentrar, vai ser ótimo. É a terapia mais indicada para tratar a ansiedade? Não é, porque de novo, o que a gente está dizendo aqui? Terapia que trata, que cura a ansiedade é que vai na raiz. E a terapia ocupacional não faz isso, tá? A Rosana, ansiedade. É ansiedade que você não tá aguentando mais. Agora eu li ali, tá? Que estava escrito errado. Não tá conseguindo mais dormir. Ó, para você que não está conseguindo dormir, Rosana, e para os demais que estão aqui nos acompanhando e que tem problema com insônia, eu e a Sandra também temos uma técnica, uma ferramenta para te ajudar a dormir melhor, ter um sono de mais qualidade. É uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem. Tá lá no nosso canal, tá no Facebook, tá no nosso site, que é o www.chegademediansiedade.com.br. Entra lá. E não achei. Manda inbox pra gente, um direct aqui pelo Instagram, manda inbox aqui no Face que a gente responde, tá bom, gente? Bom, eu estava falando do nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade. Coincidentemente, nesta semana, aliás, mais precisamente hoje, nós estamos encerrando uma nova turma do programa Chega de Ansiedade. Como é que a gente faz isso? De tempos em tempos, a gente não sabe quando será a próxima turma, a gente abre uma turma, são poucas vagas, porque a gente precisa dar uma assistência para essas pessoas, acompanhar bem de perto, então a gente não abre turmas grandes e aí dentro dessa turma o trabalho demora 21 dias, a pessoa vai aprender tudo sobre a ansiedade dela, vai aprender a ressignificar essas crenças e vai sair vencedora da ansiedade ao final de 3 semanas sem precisar usar nenhuma medicação. Se você quer saber mais sobre isso, a gente deixa o link aqui depois da live para você poder acessar o nosso programa. Tem um vídeo lá que tá rodando, eu que gravei, tá, gente? Maravilhosa lá, um vídeo explicando sobre como funciona o tratamento. A gente tá numa super promoção, pensando nessa questão da pandemia, tá com 50% de desconto. Pode parcelar em 12 vezes no cartão. Então, ó, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa para você não resolver a sua questão com a ansiedade e vencê-la de uma vez por todas. É um tratamento de 21 dias, totalmente online, então dá para fazer do celular, dá para fazer do computador, do tablet, é muito tranquilo. É um pouquinho por dia, são pouquinhos minutos por dia e a gente garante para você, né? E tem uma coisa muito legal no nosso tratamento, né? Quando a gente abre uma nova turma, a gente dá uma garantia total de 30 dias. O que significa isso? É risco zero para você. Você entrou para fazer o programa que dura 21 dias, pasme, a gente confia tanto no nosso taco, que é assim, o tratamento dura 21 dias, a gente dá uma garantia de 30 dias.
a partir do momento que você adquire o programa. Então você começa a fazer, aí você acha que não é bem isso, não tô gostando, acho que não vai me ajudar, manda um e-mail lá pra gente, a gente não vai te questionar de nada, todo o seu dinheiro é devolvido, tá bom? Todo o seu investimento. Então fica ligado que no finalzinho aqui a gente vai colocar, principalmente pra galera aqui do Facebook, a gente vai, deixa eu ver se eu já consigo colocar o link aqui pro pessoal do Facebook. E no Instagram, gente, tá lá no nosso, no perfil lá em cima, na bio, está o link para você entrar e assistir o vídeo que explica direitinho como funciona o nosso programa Chega de Ansiedade. Essa é a boa notícia, agora eu vou dar uma má notícia. Você só tem até hoje às 23h59 para adquirir o programa e entrar para a nova turma, tá bom, gente? Até às 23h59. Depois disso, I'm sorry, acabou. Aí não sabemos quando que a gente vai abrir de novo, tá? Próxima turma. Gente, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, se tem mais pessoas comigo. Bom, Rosana, entendeu sobre a técnica Me Faça Dormir Bem? Se você tiver dificuldade para encontrar, chama a gente no direct, tá bom? Oi, Arleide, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Boa tarde, Mariane. Tudo bem? Muito bem, a Lara Araguaci está dizendo, eu quero esse tratamento que vai na raiz da ansiedade. Como fazer? Então, Araguaci, para quem tá aqui no Face, eu acabei de colocar o link. O link, gente, aqui tá com um probleminha. Tá aparecendo assim, segunda semana chega de ansiedade, mas tá errado isso daí. Quando você clica em cima, ele te leva para aquele vídeo que eu acabei de falar, tá? Um vídeo de uns 30 minutinhos, mais ou menos, onde eu vou explicar para você direitinho como funciona e lá vai ter o link para você poder adquirir o programa, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem pra gente, manda e-mail, manda direct, manda um sinal de fumaça, a gente vai te socorrer e vai te ajudar. Hoje, até as 23h59. Senão você fica na próxima turma que a gente não sabe quando vai ser, tá? A Stephanie tá perguntando, por que qualquer gatilho ataca a minha ansiedade? Bom, eu não sei ao que você está se referindo quando você chama de qualquer gatilho. Mas gatilhos disparam a ansiedade. E tem vários. Tem os gatilhos externos, que são os eventos que acontecem na nossa vida, as dificuldades, as coisas que a gente precisa fazer, que a gente tem medo, desentendimentos, separações, perdas, tudo isso são gatilhos de ansiedade. Existem os internos, as nossas memórias traumáticas, os nossos pensamentos, às vezes um sonho, um pesadelo pode ser um gatilho para disparar uma crise de ansiedade. E tem os fisiológicos, que é o que eu falei aqui com esqueci o nominho dela, que eu falei que tem a ver com a questão dos hormônios, a movimentação dos hormônios, doenças também, problemas na tireoide, muita coisa dispara a ansiedade. Por que qualquer coisa ataca a sua ansiedade, Stephanie? Porque a sua ansiedade ainda não foi tratada da maneira correta. A gente sabe que você toma medicação, né? Não sei se está tomando nesse momento, mas como você ainda não tratou a sua ansiedade na raiz dela, infelizmente os gatilhos vão continuar disparando a sua ansiedade. O tratar a ansiedade na raiz desarma esse lugar onde os gatilhos te atingem, tá bom? Então essa é a dica para você. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada, José Cardoso, para você também, viu? Boa noite. Pessoal, vamos lá. Estamos terminando aqui a live, né? Essa live é uma live para ser de 30 minutos, mas tem dia que eu me empolgo, eu já tô aqui 50 minutos falando com vocês. O que eu tinha para falar sobre como tratar a ansiedade sem remédios está dito. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. Aqui no Instagram eu não consigo ler mais os comentários. Boa tarde, Regina. Mas pode mandar um direct pra gente. Aqui no Facebook pode deixar aí nos comentários que a gente lê depois. Talvez a sua dúvida vire um chega de dúvidas sobre ansiedade, senão a gente responde para você aí nos comentários mesmo. Na próxima terça-feira tem um Você com Inês e Sandra, às 21h09, às 9h09 da noite, que é aquela live super interativa aqui no Instagram, onde você pode entrar ao vivo, tirar as suas dúvidas, receber um pequeno atendimento, uma consultoria da gente, então se liga. Na próxima sexta-feira, pelo Facebook e pelo Instagram, a gente tem um novo Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, dia 14 de agosto, tá? Às 17h04, e o tema é como é a vida, a rotina de quem sofre de ansiedade e depressão, tá?
Então a gente espera você no nosso próximo Chega de Dúvidas. Se você gostou dessa live, desse momento aqui, compartilha isso, manda para outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e possam também vencer a ansiedade delas e aproveitar mais a vida, que essa é a minha missão e a missão da Sandra, te ajudar nesse caminho, tá bom? Compartilha, curte e deixa os seus comentários aí pra gente. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente final de semana. Domingo é Dia dos Pais, né? Para quem tem o papai por aqui, vai lá, dá um beijo, um abraço, mesmo que seja virtual, porque com a pandemia não dá pra gente ficar abraçando ninguém, né? Principalmente as pessoas que têm já mais idade. Para quem o papai já tá lá em cima com o Papai do Céu, também que tenha um excelente Dia dos Pais, para quem é papai, para quem vai ser papai, né? E principalmente para os pães, né? Aqueles papais que são mamães também. Que todos tenham um excelente domingo, divirtam-se, se cuidem e descansem. Até terça-feira no nosso Você com Inês e Sandra. Obrigada a você, Cá, muito obrigada. E para quem comprar o nosso programa, deixa eu contar uma coisa para você. Conforme você entra lá no link e faz a compra, em questão de minutos, né? Se você usa o cartão de crédito, por exemplo, assim que o seu pagamento é autorizado, você já recebe o link e já pode começar a tratar a sua ansiedade na raiz dela. Ah, e se eu optar pelo boleto? Aí tem 1 ou 2 dias de compensação no boleto. Pagamento efetivado, link para você acessar o programa e já pode chamar por nós que a gente já está aqui para te ajudar, tá bom? Obrigada, Giane. Ótimo final de semana para você também. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Bye, bye. Tchau, galera do Face. Vou começar por aqui hoje. Tchau, tchau.